Daqui a cerca de 1 bilhão de anos, a Terra se tornará excessivamente quente para manter os oceanos em sua superfície, levando ao fim de toda a vida aqui na Terra. É por isso que estamos atualmente em busca de um novo lar. O instinto exploratório dentro de nós tornou possível explorar os lugares mais remotos de nosso planeta, atravessando densas florestas e descobrindo novas espécies biológicas, estabelecendo assim habitats seguros no meio de ambientes desafiadores. Bem-vindos ao canal Astros em Foco. No início do século XX, aventureiros equipados com equipamentos simples exploraram as vastas regiões de gelo e silêncio na Antártica. A sobrevivência nesse deserto congelado exigiu criatividade e adaptação extraordinárias. Hoje, nossas aspirações se estendem além das partes isoladas da Terra, enquanto contemplamos o céu noturno e nos perguntamos se existe outro lugar como o nosso lar. Por muito tempo, consideramos Marte como o próximo destino na história cósmica da humanidade. Mas essa ideia se tornou apenas uma fantasia distante, uma meta impossível de alcançar, até o dia em que descobrimos Titã, um objeto celestial enigmático, semelhante à Terra, que renovou nossa esperança de encontrar uma segunda casa. Construir uma colônia a milhões de quilômetros de distância da Terra é uma empreitada desafiadora. Colonizar Marte, embora tenha sido considerado, parece ser uma má ideia devido às suas condições desfavoráveis. Por outro lado, Titã oferece terreno onde podemos trabalhar, com oxigênio que podemos respirar, temperaturas confortáveis da água e proteção contra diferentes tipos de radiação. Enquanto isso, a colonização de Marte é vista como um empreendimento difícil, dada a sua atmosfera fina e os perigos que ela apresenta, incluindo tempestades de areia que podem bloquear a luz solar e causar problemas para a geração de energia. No entanto, imaginemos que decidimos estabelecer uma colônia em Marte. A primeira tarefa seria construir um habitat seguro e selado, capaz de manter os níveis adequados de oxigênio, pressão do ar e temperatura. Enquanto isso, os cientistas continuariam explorando Marte em busca de depósitos de água e minerais que seriam essenciais para a sobrevivência da colônia. A energia seria um fator crítico, especialmente considerando as tempestades de areia e a atmosfera fina do planeta vermelho. Em resumo, enquanto Marte oferece desafios significativos para a colonização, Titã surge como uma alternativa mais promissora, com condições mais adequadas para a vida humana. A colonização de Titã apresenta seus próprios desafios, mas parece ser uma opção mais viável do que Marte. E devido ao congelamento do núcleo planetário, não existe um escudo magnético cósmico, tornando a radiação solar uma ameaça constante. Cada traje está equipado com sensores que detectam níveis críticos de radiação solar, bem como perigos potenciais provenientes do espaço. Uma atmosfera consideravelmente mais densa, juntamente com um clima mais temperado, resolveria muitos problemas. Elon Musk apresentou uma proposta intrigante para criar artificialmente uma atmosfera em Marte, aumentando as temperaturas globais através da detonação de bombas nucleares em seus polos. No entanto, a realidade é que essa abordagem não funcionaria. É por isso que gases de efeito estufa, como vapor d'água e dióxido de carbono, são essenciais. Marte tem uma quantidade significativa de CO2 em sua atmosfera, mas é apenas cerca de 1% da densidade da atmosfera terrestre, tornando o acesso a esses gases mais difícil. Mesmo que pudéssemos acessar os reservatórios de CO2 em Marte, sua quantidade não seria suficiente para impactar a atmosfera do planeta. Atualmente, Marte tem uma pressão atmosférica muito baixa, cerca de 6 millibars, o que equivale a cerca de 15 gramas de dióxido de carbono por centímetro quadrado. Para sustentar a água líquida na superfície de Marte, seria necessário aumentar essa pressão atmosférica para aproximadamente 2.500 gramas por centímetro quadrado, o que é cerca de 150 vezes mais CO2
do que Marte tem atualmente. Além disso, tentativas de derreter as calotas polares para liberar vapor d'água seriam frustradas, pois não há gás atmosférico suficiente para reter o calor na atmosfera. O vapor de água resultante simplesmente congelaria devido às baixas temperaturas. A radiação resultante das ogivas nucleares tornaria Marte ainda mais inabitável, especialmente nas regiões próximas aos seus polos. Essa ideia, embora intrigante como um experimento mental, não é uma solução prática. A atração principal de Marte é sua relativa proximidade com a Terra, mas questiona-se se isso é suficiente para justificar a colonização do planeta. A nave espacial Cassini levou quase 7 anos para chegar a Saturno. Olhando para o futuro com possíveis avanços, é concebível que em cerca de 50 anos, nosso progresso tecnológico possa permitir o transporte de um grupo de colonos humanos para o sistema de Saturno em apenas cerca de 2 anos. No meio da vastidão desolada de Titã, onde a temperatura média é de cerca de 300 graus, encontra-se um grupo corajoso de colonos, sonhando em construir seu futuro. Titã está mais de 5 vezes mais distante da Terra do que Marte. Uma atmosfera densa facilita a criação de um efeito estufa, elevando a temperatura. Mesmo um pequeno aumento de temperatura, de cerca de 75 graus Fahrenheit, poderia potencialmente ser suficiente para tornar os lagos líquidos. Porém, tudo isso opera sob um prazo com recursos finitos. Energia, alimentos, oxigênio e água precisarão ser trazidos da Terra. Assim como os colonizadores de Marte, os de Titã, precisarão de métodos especializados de aquecimento, como o metano, que desencadearia uma reação em cadeia de eventos transformadores. O ciclo líquido de chuva de metano para gelo começaria a derreter, e a Lua seria coberta por um oceano. No entanto, isso é uma projeção de longo prazo, e tudo isso leva tempo. Até agora, a colonização de Titã não é a única lua aberta para a colonização. Há também Europa, Encélado e Ganímedes, e deseja-se mais insights sobre seu potencial. Deixe um comentário abaixo, deixe o seu like e se inscreva se quiser ouvir mais sobre este assunto. Obrigado por assistir.